Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a Neoenergia. A Neoenergia é uma empresa que atua no setor elétrico brasileiro, tanto na geração quanto na transmissão e também na distribuição de energia. E é uma gigante controlada pelo grupo espanhol Iberdrola. Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação completa da Neoenergia e vou dar a minha opinião lá no final do vídeo, se compensa ou não ter Neoenergia como uma ação defensiva, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like, mas dá um like de uma vez para não esquecer e bora pro vídeo. A Neoenergia é uma empresa que atua no setor de energia, presente há 27 anos no Brasil, atuando em 19 estados e atendendo cerca de 37 milhões de pessoas. A empresa atua na geração, na distribuição e na transmissão de energia. A capacidade instalada da Neoenergia totaliza 4,4 gigawatts, com uma expressiva parcela de 88% proveniente de fontes renováveis. A geração hídrica lidera a produção com 2,1 gigawatts, em seguida pela eólica, que contribui com 1,5 gigawatts através de 44 parques eólicos, e pela solar, com 140 megawatts gerados em apenas 2 parques fotovoltaicos. Adicionalmente, a empresa detém a Termopernambuco, que é uma termoelétrica a gás com capacidade instalada de 550 megawatts. A empresa possui 13 transmissoras em operação, com 3.287 quilômetros de linhas, e outras 5 em construção. Irão adicionar mais 5.320 quilômetros à malha. A Neoenergia possui 5 distribuidoras, sendo elas a Coelba, que atua na Bahia, a Neoenergia de Pernambuco, a Neoenergia Coserne, que atua no Rio Grande do Norte, a Electro, que atua em São Paulo e Mato Grosso, e a Neoenergia de Brasília. O grupo espanhol Iberdrola é o maior acionista, com 53,5% do capital social. A Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil possui 30,29%, e os outros 16,21% é o free float em livre circulação na B3. Atualmente, a Neoenergia possui 1,2 bilhão de ações em circulação, e o seu valor de mercado está estimado em 21 bilhões de reais. Sobre os dividendos, a Neoenergia tem como política de dividendos distribuir no mínimo 25% do seu lucro líquido ajustado aos acionistas. Embora não haja uma periodicidade de pagamento definida, a empresa costuma realizar de 3 a 4 distribuições anuais. Nos últimos 5 anos, a média de dividendos pagos pela Neoenergia alcançou apenas 4,3%. A Neoenergia é listada no novo mercado da B3, o mais alto padrão de governança corporativa. A empresa apresenta uma liquidez diária de aproximadamente 20 milhões de reais. E esse volume é adequado para a entrada e saída de pequenos investidores a qualquer momento. O beta da Neoenergia é 0,72. Indicando que para cada 1% de variação no Ibovespa, espera-se uma variação de 0,72 no preço da ação da Neoenergia. E a volatilidade? A volatilidade da Neoenergia está estimada em 21%, considerada adequada para as empresas do setor de energia. Então, pessoal, vamos fazer a avaliação econômico-financeira da Neoenergia, né? Eu utilizo a análise dinâmica de balanços. E o que é isso? Eu pego aí os balancetes, no caso de 2019 a 2024, faço uma reclassificação completa e consigo oferir 3 indicadores, que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E para começar a entender que empresa que é essa, eu pego no último balancete, que no caso é o de dezembro de 24, e faço um gráfico de blocos, para eu entender qual que é a estrutura de capital dessa empresa, né? E o que a gente percebe? Uma empresa que tem um capital de giro estimado em 4,4 bilhões de reais, mas tem uma necessidade de capital de giro de 4,1 bi, né?
E aí é matemática simples, 4,4 menos 4,1, 300 milhões. Esses 300 milhões é o dinheiro que a empresa tem em 2024 para passar aí as suas exigibilidades do dia a dia, né? Para viver o seu dia a dia. Né? O que, que tem de importante? Quando eu olho aqui nesse gráfico, o que, que me chama atenção? O que, que chama atenção a você? Tenho certeza que são esses números negativos, né? E o que, que é isso? Né? Saldo de tesouraria negativo em 2021, 22 e 23. E a grana é muito alta, né, gente? Em 2023 ela fechou com saldo negativo de 1,5 bi. Beleza, ela reverteu agora para 2024, né? Tá positivo em 300 milhões de reais, mas é importante a gente entender mais à frente por que, que ela estava negativo, né? Nesse volume tão grande, né? E por que que reverteu de 23 para 24. Nós vamos olhar isso mais para frente, tá? Pessoal, essa é a tabelinha. Só que a tabelinha às vezes esconde muita informação da gente. E é por isso que eu gosto de pegar os dados da tabelinha e colocar no gráfico, né? E esse gráfico aqui tem 3 retas, né? Tem 3 equações. A amarela é o saldo de tesouraria, né? O vermelho é a necessidade de capital de giro e o azul é o capital de giro próprio. E o que eu percebo aqui? Uma empresa que eu não gosto muito, né? E eu não gosto basicamente por 2 motivos. O primeiro motivo é esse saldo de tesouraria negativo, né? De forma recorrente em 2021, 22 e 23. Em 24, levemente positivo, né? Falar que a empresa está com saldo positivo de 300 milhões, né? Para uma Neoenergia, isso não é nada. Sobre as duas equações de cima, azul e amarela, que é o capital de giro e a necessidade de capital de giro, eu não gosto aqui é o seguinte, é que falta uma tendência, né? Eu gosto de empresas que mostram a tendência de forma mais clara. E aqui eu não vejo isso, né? Eu vejo o capital de giro levemente mais elevado que a necessidade de capital de giro somente em 2 anos, que é 2019 e 2024, mas mesmo assim muito pouquinho, né? Você vê que a equação azul aqui está um tris, né? Um tris da equação vermelha, então é muito pouca coisa acima da necessidade. Mas quando a necessidade de capital de giro ela está num nível maior, né? Ela fica bem mais alta do que o capital de giro. E isso é muito ruim, né? Isso significa que a empresa ela tem uma necessidade de capital de giro em um nível mais elevado, né? E aí nos assusta, né? A gente pensar que uma empresa como a Neoenergia não está com capital de giro suficiente para rodar suas operações, né? Mas espera aí. Nós vamos analisar as 3 contas. São apenas 3 contas e nós vamos começar pelo saldo de tesouraria, ok? Então, pessoal, vamos começar pelo saldo de tesouraria, né? Que é aquilo que eu falei que eu não gosto aqui desses saldos vermelhos, né? Saldos negativos em 21, 22 e 23, né? E por que eu não gosto? Isso significa o quê, pessoal? Que o saldo de tesouraria é aquilo mesmo, é a coisa mais simples, é tesouraria, é a pagadoria, como eu gosto de brincar, né? É o dinheiro que você tem no dia a dia para pagar as suas obrigações, contas a pagar, né? E aí o que a gente percebe é o seguinte, né? Pega 2023. Em 2023, a empresa ela tinha no caixa lá algo em torno de 7,5 bilhões, né? Mas na verdade ela não tinha nada, né? Por que ela não tinha nada, né? Esses 7,5 bilhões, você abria lá o Internet Bank da Neoenergia, tinha 7,5 bi, ficava todo felizão, né? Nada. Tinha a aba lá de empréstimos e financiamentos de curto prazo com 9 bi, né? Então é uma empresa que ela não tinha dinheiro para pagar suas contas do dia a dia. Isso é muito ruim. Agora em 2024 deu uma melhoradinha, né? 2023 ela tinha um saldo negativo de 1,5 bi, né? 2024 324 milhões, deu uma melhorada, é relevante, né? Mas assim, você pensar que uma empresa como a Neoenergia chegar no dia 31 de dezembro, ela ter apenas 324 milhões de reais em caixa, né, dinheiro dela efetivamente, né, porque em 2024, sim, se você somar a caixa com aplicações financeiras, né, eles vão ficar, né, superior, né, em 324 milhões de reais ao nível de empréstimo de curto prazo, né. Mas é um indicador ruim, tá, pessoal? Tá? Vamos dar uma olhada aqui na questão do capital de giro, né? O que tem de importante no capital de giro? O que tem de importante eu já circulei de laranja, né? Mas eu vou ser breve aqui para não roubar muito tempo de vocês, né? Gente, nós estamos tratando de uma empresa de energia, uma empresa de utilities, né? Então, esse tipo de empresa tem que ter um imobilizado muito. E é por isso que essas contas aqui de baixo que estão em laranja, né? As concessões, os investimentos, imobilizado, o intangível, se você somar esses números aqui de 2024, esse aqui bate 75 bilhões de reais, né?
E aí não tem mistério, gente, né? Se você tem lá uma concessão, se você tem lá todos os seus ativos que geram receita, alguém tem que ter pago aquilo. Onde que está o dinheiro daquilo? O que eu gostaria de ver era uma conta de capital social e uma conta de reservas de lucros, né? Uma conta do patrimônio líquido, né? Que daqui para baixo, ó, de capital social para baixo, daqui para baixo, são as contas do patrimônio líquido. Eu queria ver aqui 75 bi, né? Para pagar aqui para financiar essa parte de baixo. E não é isso que a gente vê, né? Se a gente somar o capital social de 16 com as reservas de 18, dá 35 bi. Só que aqui embaixo é 75, né? Então falta 40. E aonde ela arruma esses 40 bi? Na conta de empréstimos e financiamento. Então é isso, pessoal. O que nós temos? Nós temos uma Neoenergia que ela tem uma necessidade de imobilizado muito grande, né? É uma característica do negócio. Só que no patrimônio líquido dela, dinheiro próprio não é suficiente, né? Ela tem aí só uma fração, né? Tem 50%. E é por isso que ela está dependurada nos empréstimos de longo prazo, os 45 bi aqui do capital de giro, né? É longo prazo, e ela está dependurada nos empréstimos de curto prazo, ok? Em relação à necessidade do capital de giro, eu vejo uma empresa muito ok, tá? E por que ela é ok? Simplesmente porque, se a gente comparar a evolução da necessidade de capital de giro com a evolução da receita, a gente vai perceber que a receita aumentou em 72% e a necessidade do capital de giro aumentou em somente 36%. Então isso é bom, é uma empresa que está fazendo seu para-casa sob o ponto de vista da necessidade de capital de giro, tá? Ela está enrolada no capital de giro, né? Porque ela tem um imobilizado muito grande, né? E pouco dinheiro próprio e muito dinheiro de terceiro. Mas a necessidade tá ok, tá? Aqui, pessoal, sobre o endividamento, eu faço algumas considerações importantes, né? É uma empresa que ela tem uma dívida líquida hoje em 2024, né? Em dezembro, de 44 bi, né? E é um endividamento que ele vem crescendo ao longo dos anos, de 2019 para 2024, né? Cresceu muito, saiu de 18 e bateu 44 bi. Aí tu pergunta, Igor, a Neoenergia pode ser considerada uma empresa endividada? Sim, pode, né? E por quê? Porque o mercado utiliza uma métrica, que é dividir a dívida líquida pelo EBITDA. Eu divido a dívida líquida pelo EBIT, né? E por que eu divido pelo EBIT? Porque o EBIT é mais fácil, o EBIT está lá na DRE, é só você pegar o número, você não tem que tirar, acrescentar nada, o número já está dado, né? E não vai dar muita divergência, tá? E aí a gente vai ter o quê? Você tem uma dívida líquida de 44 bi, né? Para um EBIT de 9,7. Seria um indicador de 4,6. Você precisaria de 4,6 anos para pegar o seu EBIT e pagar a sua dívida líquida, né? E esse é um indicador ruim, né? E qual é o indicador bom? O indicador bom é 1, né? Então a Neoenergia deveria ter uma dívida aqui de 10 bilhões. Né? Como é uma empresa de energia, a gente poderia considerar, né, indicador de 2, 2,5. Né? Mas mesmo assim, mesmo a gente sendo benevolente, ela tem o dobro da dívida que ela deveria ter. Então sim, a Neoenergia é uma empresa endividada, tá? O que tem de bom é a parte do resultado dela, né? A gente vê uma empresa que tem um faturamento crescente, saindo de 28 bi, batendo seus 48 bilhões. O CMV está em torno de 73%, né? Só para vocês terem uma ideia, se me falha a memória, a Equatorial é 70%, uma CEMIG é 78%, então ela está mais para a Equatorial do que para a CEMIG, ok? É uma empresa que tem um EBIT na faixa de 20%, né? Mas um lucro líquido de 7%, né? E o que acontece, né? Entre o EBIT e o lucro líquido, só tem duas contas, que é o resultado financeiro e os impostos. Os impostos a gente não negocia, o resultado financeiro está negativo em 5 bilhões de reais, né? Tanto em 23 quanto em 24, né? Então o que a gente vê, pessoal? A gente vê uma empresa que tem, né, que gera um EBIT muito forte de 9,7 bilhões, mas ela tem que pagar despesas com juros, com pagamento de debêntures, juros para debêntures, juros para bancos, bancos internacionais, bancos nacionais, e sobra 3,6. É uma empresa que tem até uma operação legal, tem um CMV legal, tem crescimento no faturamento, tem um EBIT bacana, mas ela está endividada e gera um resultado financeiro muito ruim que come grande parte do seu lucro líquido. E é por isso que no final das contas você tem uma empresa, né, de energia com uma rentabilidade, né, um lucro líquido na última linha de 7,4%, que eu acho que é ruim.
Então vamos lá, né, pessoal? Agora nós temos que fechar o vídeo. Eu tenho que fazer a avaliação final da Neoenergia e dar minha opinião se compensa ou não ter essa empresa numa carteira de investimentos, né? Então vamos por partes. Primeiro vamos falar sobre a parte econômico-financeira. O que nós vimos? Nós vimos que a Neoenergia é uma empresa que tem um faturamento crescente, né? Nos últimos 6 anos ela cresceu algo em torno aí de 70%. Não é um crescimento explosivo, mas é um crescimento autossustentável, né? A Neoenergia não é uma empresa que se caracteriza por aquisições agressivas no mercado. Se a gente olhar os últimos 6 anos, né, a última grande aquisição que ela fez foi a SEB, Centrais Elétricas de Brasília, né? E nada de extraordinário, uma compra, uma aquisição aí na faixa de 2,5 bilhões de reais, né? Então, é uma empresa que tem o seu crescimento, né, de faturamento de forma gradativa, de forma autossustentável, né? Esse crescimento ele veio do aumento da distribuição e ele veio dos contratos de transmissão. E é uma empresa que tem um CMV muito bem administrado. CMV é o custo da mercadoria vendida, né? É quanto que custa a energia no cliente, né? E no caso da Neoenergia, nós vimos que o CMV está na faixa dos 73%. Só para vocês terem um padrão de comparação, na Equatorial, o CMV é em torno de 70%. E a Equatorial é uma empresa privada e ela é sinônimo de boa gestão, né, no setor elétrico brasileiro. A CEMIG, por exemplo, que é a bambambam do setor elétrico brasileiro, aí, né? O CMV está na faixa de 78%, se não me falha a memória. Então, a empresa, a Neoenergia, está numa crescente de faturamento, está com um CMV bacana, né? E ela tem, por consequência, um EBIT adequado, né? Um EBIT de 21%. Nos últimos 2 anos, 23 e 24, esse EBIT de 21% equivaleu a um recurso na ordem de 9 bilhões de reais, né? Então, ela fatura, paga os seus impostos diretos, paga os seus custos, suas despesas administrativas e sobra 9 bilhões de reais. E aí, o que ela faz com esses 9 bilhões? O EBIT, pessoal, quando você chega no EBIT, né, que é um EBIT de 21% e 9 bilhões de reais, ela tem que pagar os impostos, né, o imposto de renda e a contribuição social, e tem que pagar o resultado financeiro. E é aí que começa o grande problema da Neoenergia, né? A Neoenergia ela tem um déficit no resultado financeiro negativo muito ruim, algo em torno de 5 bilhões de reais, né? E esse já é um número já carimbado tanto em 2023 quanto em 2024. Então, uma empresa que tem 9 bilhões de EBIT tira 5 bilhões para pagar o resultado financeiro negativo, e aí sobra 4. Esses 4 bilhões de reais, eles equivalem ao que em termos percentuais? A 7,5%. Então, nós estamos falando de uma empresa que é muito bem administrada, que tem um EBIT legal, que tem um negócio bacana, que trabalha na geração, na transmissão e na distribuição, mas que ela tem grande parte do seu resultado comido, né, abocanhado pelo resultado financeiro que é negativo, né? E isso faz com que a Neoenergia seja simplesmente uma empresa normal, né? Na última linha, ela é uma empresa normal. Até o EBIT, ela é uma empresa muito bacana. Quando bate as despesas financeiras, né, ela vira uma empresa normal. Mas por que, pessoal, que esse resultado financeiro é tão negativo? Né? 5 bilhões de reais é muito dinheiro para qualquer empresa do mundo, né? Nós estamos falando de praticamente $1 bilhão, né, por ano. Simplesmente porque a Neoenergia tem um endividamento muito relevante, na faixa aí dos 44 bilhões de reais, né? A Neoenergia ela é uma empresa que investe de forma muito ativa na sua própria operação, tá? Na rede de transmissão, nas eólicas, que ela teve um grande fluxo de investimento nas eólicas, na rede de distribuição. E normalmente, se você pega aí os anos de 20 a 24, ela estava investindo aí na faixa de 9 bilhões de reais por ano. Em 2019, ela investiu ao redor de 7 alguma coisa, não me lembro de cabeça. Então, é uma empresa que investe de forma muito forte. E ela não gera caixa suficiente para sustentar esse investimento que é muito grande, né? Ele é recorrente, ele aconteceu de forma anual e ela realmente não gerou esse caixa suficiente para bancar esses investimentos. Então, ela foi no mercado, fez captação de recursos e isso culminou com esse endividamento dela, que é relevante na ordem de 44 bilhões de reais. Esse endividamento é grande? É pouco? Bem, o mercado analisa a questão do endividamento através de uma métrica, que é a dívida líquida dividido
pelo EBITDA, né? Eu gosto de pegar a dívida líquida e dividir pelo EBIT porque é muito mais fácil, né? O EBIT já está na DRS, não tem que fazer para nenhum tratamento. Você pega um número e pronto. E aí, o que acontece? Nós temos uma empresa que tem uma relação dívida líquida EBIT na faixa de 4,5%, né? 4,5 vezes. E isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim, né? O que seria o indicador bom? O indicador bom seria 1, né? Então, ou seja, se a Neoenergia tivesse uma dívida equivalente ao EBIT, algo em torno de 9 bilhões de reais, seria um indicador bacana, seria uma empresa que estaria com a dívida muito bem resolvida. Como ela é uma empresa do setor energético, a gente pode até admitir uma dívida um pouquinho maior, né? Mas de 9, beleza, iria para 18, 20 bilhões e não 45, né? Então, o que acontece? Como ela tem essa dívida líquida muito alta, o resultado financeiro ele é muito grande e ele abocanha grande parte aí do EBIT, né? Então, pessoal, nesse momento você já está pensando assim, nossa, esse Igor é um murrinha, né? Empresa nenhuma é boa para ele, né? Pois é, pessoal, eu tento ser muito criterioso quando eu aloco o meu capital, né? Eu entendo que a empresa ela tem que ser boa do ponto de vista operacional, né? Ela tem que ter bons indicadores dinâmicos, né? A questão da necessidade do capital de giro próprio e do saldo de tesouraria. E eu entendo que ela tem que ter um endividamento controlado, né? Então, a ANEEL é uma empresa que ela não atende muito bem os meus dois critérios, que é a questão do capital de giro, né? Ela é uma empresa que tem um capital de giro muito baixo, né? Isso muito em virtude da questão dos investimentos dela, e é uma empresa endividada, né? Então, por isso, ela não faz parte da minha carteira de investimentos. Pessoal, vocês têm que ter tranquilidade na hora de escolher uma empresa, né? Não é toda empresa da B3 que serve para gente, que serve para você, né? A gente tem que ter tranquilidade em escolher, porque perder dinheiro é muito fácil, né? E se a gente faz boas escolhas, a possibilidade de você perder dinheiro ela é mais reduzida, né? A bolsa de valores é um investimento de renda variável, sempre vai existir um coeficiente de risco muito alto, né? Mas se você se concentra naquelas empresas que têm uma performance excepcional, que são poucas, a chance de você ganhar dinheiro é maior, né? A chance de você perder dinheiro é menor. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz o vídeo com muito carinho para vocês. Tem alguma sugestão para me dar? Deixa nos comentários. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus.